Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é uma data que nos leva a refletir sobre o racismo que ainda está presente na sociedade brasileira. Apesar de os negros representarem 55% da população, apenas 13% deles têm acesso à universidade, por exemplo. E os números não melhoraram em outras áreas. Para discutir essa desigualdade racial, estão aqui conosco os advogados, a advogada Luana Pereira e o advogado Gleidson Dias. Sejam bem-vindos. Bom, gente, até quando o Brasil vai precisar de um dia da consciência negra na concepção de vocês? Acho que o Gleidson pode começar a responder essa pergunta. Fique à vontade. Não, eu acho que primeiro agradecer novamente o espaço, um espaço privilegiado e um comprometimento que tu praticamente tem e a TV Ubra tem com esse tema. Eu acho que o 20 de novembro ele já começa pautando o que nós chamamos de branco-normatividade. Existe um 20 de novembro para nós refletirmos o racismo estrutural e estruturante no país e começarmos a pensar em possibilidades de mudança nessa normatização universalista que é branca normativa, macho normativa, LGBT normativa. Então, acho que primeiro isso. Por enquanto, nós vamos precisar de consciência do Dia da Consciência Negra, enquanto existe racismo no Brasil, enquanto existem dificuldades de ascensão por causa da pele e por causa da cor. Acho que enquanto isso permanecer, nós necessitaremos no dia 20 para lembrarmos o Dia da Consciência Negra. Inclusive, hoje eu fiquei muito triste vendo numa determinada rádio que amanhã em São Paulo é feriado. Na cidade de São Paulo é feriado o dia 20 da Consciência Negra. E o 20 da Consciência Negra, que nasce aqui, disputado por um gaúcho, que pautou todo o Brasil, nós aqui ainda não conseguimos ter um feriado no dia da Consciência Negra. Os feriados existentes são feriados católicos, o que também demonstra o racismo do Rio Grande do Sul, que é o país com maior desigualdade racial do Brasil, e a cidade de Porto Alegre é a cidade com maior desigualdade racial do país. Então, por isso ainda nós precisamos trabalhar o dia 20 como Consciência Negra. Então, eu passei para o Gleidson porque, de início, eu fiquei pensando em termos de tempo mesmo, E aí eu fico pensando em termos de quantos anos nós tivemos de escravização. Eu acho que é importante a gente entender que as condições a que os negros foram submetidos e que ainda têm consequências nas nossas vidas são muito recentes. Esse tempo eu parei pensando, assim, porque a minha avó, ela nasceu em 1910. E ela foi uma pessoa muito importante na minha vida e muito dos relatos dela forjaram quem eu sou. Minha avó nasceu 22 anos depois da abolição da escravatura ser... 22 anos depois da abolição da escravatura. Era muito recente. Se a gente pensar hoje, quer dizer que foi alguma coisa que aconteceu em 1996. Em termos históricos, foi ontem. Então, eu não consigo pensar num percurso de tempo que a gente tem para enfrentar. Eu consigo pensar e adiantar que é bastante tempo, que a gente está bem para trás nessa corrida e que dias como o da Consciência Negra, iniciativas como essas de debater na mídia, em eventos, nas comunidades, são muito importantes para que a gente tente diminuir essa diferença que a gente encontra entre pessoas negras e brancas. Quero lembrar que você aí de casa pode participar da nossa conversa, do nosso debate, pelo 99588-2374, 99588-2374, pelo aplicativo WhatsApp, apenas mensagem de texto. Bom, em relação ao racismo enfrentado pelos negros no Brasil, nós tivemos um momento de implantação de políticas afirmativas, mas essa pauta parece não estar presente nos planos do próximo governo. Por exemplo, como vai ser o enfrentamento deste problema nos próximos anos? A gente ainda encontra resistência, por exemplo, a respeito dos sistemas de cotas nas universidades, e acabamos de relatar isso na nossa abertura. Enfim, como vocês acreditam que possam ser esses próximos 4 anos, pelo menos, de um novo governo? Pode ser o Gleidson, Luana, como vocês quiserem agora. Fique à vontade. Então, nós estamos ainda fazendo leituras, nós estamos ainda reunindo, tentando entender qual é o recado das urnas, Por óbvio, há um antipetismo, há um anti-esquerdismo e tal, mas que isso é talvez pautado pela grande mídia e pego também por alguns empresários e tal, mas eu não acredito que a sociedade como um todo
tenha essa percepção. Da mesma forma que eu acredito que há um aumento do fascismo, eu não acredito que todas as pessoas que votaram no candidato, hoje no presidente eleito, Jair Bolsonaro, sejam fascistas, né? Então a gente ainda está tentando entender. Eu tenho dito que a política de cotas raciais não é do Poder Executivo, não pertence ao Presidente da República, isso é o Estado brasileiro, né? E acredito que o Judiciário dará uma resposta. Eu estive em Brasília no encontro dos juízes negros, juízes e juízas negros, que teve agora esse mês lá, e o presidente Toffoli, o ministro Toffoli, assegurou que o Judiciário dará sustentabilidade às ações afirmativas, especificamente às cotas raciais. Então, eu acredito, sim, que as outras instituições, para além do Poder Executivo, né, que é uma parte interessante, sim, do Estado, uma parte interessante do Poder, mas não é o Estado, não é o Poder, né, é um deles, e que nós vamos enfrentar. Eu tenho também, nós, por exemplo, o Movimento Negro Unificado, ele foi criado em 78, né? Fizemos 40 anos, em plena ditadura militar, né? Então, acho que tem um ponto importante, no meu ponto de vista, esse avanço dessa forma do racismo, que é a possibilidade de nós fazermos com que a comunidade negra como um todo, e a sociedade brasileira, inclusive, consiga entender e se mobilizar contra o racismo. Porque até então nós vivíamos, né, os teóricos chamavam de racismo cordial, racismo... Bom, eu acho que agora, se é que para mim já não existia essa cordialidade toda. Bom, mas se era preciso que a pessoa, como se para Marielle morrer, para a gente entender, Moa, que é sido assassinado no primeiro turno, né? Dessa questão do fascismo, da possibilidade de um contra o outro sem poder falar, sem respeitar. Bom, se era preciso isso para nós conseguirmos organizar melhor a sociedade brasileira e entender, né, exatamente, eu estava vendo o teu tema sobre a questão da democracia, o que é democracia, né, as pessoas, enfim, será que a população entende mesmo, ou quais são as várias possibilidades de entender a democracia, né? Enfim, então talvez este momento de recrudescimento talvez nos ajude a melhorarmos o exército de batalha, o exército feito de pessoas negras e pessoas não negras, para a gente lutar contra o racismo. Luana? Então, eu venho de uma outra geração, né? Uma geração que vinha até então imbuída dos melhores sonhos de igualdade social e de igualdade entre as pessoas como um todo, não só racial, e que sofreu um revés, de alguma maneira, nesses últimos 2 anos e de um avanço de uma opinião bastante contra esses avanços na direção da igualdade. Eu acho que é bem importante que a gente entenda, e aí quando eu olho para o Gleidson ou penso em outros militantes que vieram antes de mim, que eles sempre tiveram, sempre existiram, sempre resistiram. Nós sobrevivemos a mais de 300 anos de escravização, né? A gente sobreviveu ao tráfico negreiro, a navios negreiros. Então, acho que vamos sobreviver e as coisas, os avanços e os retrocessos, a gente nunca volta para o mesmo ponto, né? Tem coisas que não vão conseguir ser mudadas, né? Eu acho que a gente chegou num nível de compreensão interessante, ainda pequeno, mas interessante, de que a sociedade brasileira ainda reproduz desigualdades raciais e que tem uma missão para cumprir, né? Sim. E eu acho que desse ponto é muito difícil que a gente volte para o ponto que a gente enxergava 100 anos atrás, né? Então, nesse sentido, a gente avançou. E eu acho que existe uma ideia que está subjacente e que eu acho que é muito interessante que as pessoas de casa compreendam de onde ela vem, que é essa questão do mito da democracia racial, de que o racismo não existe no Brasil, né? E no início do século passado existiam teorias chamadas racismo científico, que diziam que para o Brasil se desenvolver, ele precisaria de um embranquecimento da população. E isso era dito abertamente, claro, guardadas as circunstâncias daquele tempo, né? E essa ideia de que nós somos as misturas das 3 raças e de que no Brasil não existe racismo também está muito ligada a entender que no Brasil a gente não teve leis de segregação racial da mesma maneira, né? A gente teve várias leis bastante complicadas, mas não da mesma maneira como a gente teve nos Estados Unidos. Sim. Ou na África do Sul com o apartheid. E aí, inclusive, nós mesmos, quando avaliávamos o Brasil, dizia, não, aqui não tem racismo porque a gente não tem uma segregação. Mas quando a gente entra num espaço de poder, a gente vê que existe uma segregação material, né? Sim. Quando a gente olha os juízes, a gente vai saber que tem 13% de juízes negros apenas. Quando eu entrei na faculdade, numa turma de 80, nós éramos 3 negros. Então,
A segregação, ela existe. Mas e da onde vem, então, esse pensamento de que o racismo não existe? Bom, existe. Esse pensamento, ele é fundante da sociedade brasileira, né? Ela nega o seu racismo. Um pouco dessa questão que a gente está discutindo agora, especialmente no Brasil, a forma como o racismo digamos assim, se adaptou à sociedade brasileira, diferente, por exemplo, da sociedade americana, que legalmente a gente tem... Aqui as leis não eram tão explícitas, ou melhor, muitas vezes não havia legislação sobre isso, mas informalmente no cotidiano as pessoas se separavam, se segregavam, por exemplo, em ambientes como restaurantes, entre outros. Como os clubes, né? Exatamente, clubes também, clubes de futebol, a gente pode lembrar isso, né? Uma triste história de muitos clubes de futebol no Brasil. Não é exclusividade, por exemplo, só do Grêmio, futebol porto-alegrense, em determinado momento da sua história. E aqui fala um gremista. Mas o que me chama a atenção, numa conversa que tivemos, Gleidson, fora do ar, numa oportunidade, eu nunca esqueci isso, e o debate era sobre as cotas. Conversávamos sobre as cotas, não sei se tu vai te recordar sobre isso. Quando a gente se enxerga, né, o que é se enxergar negro? E, né, a gente tem aqui uma população, maioria negra, e aí vamos incluir pardos, mestiços, né? E aí tu falava muito do aspecto negroide da pessoa, que vai ter uma diferença até mesmo na questão das cotas, como já discutimos isso na URGS em um determinado momento. Mas a minha avó, o meu pai, a questão da ascendência da ascendência das pessoas. Se ver negro hoje no Brasil, qual é a grande dificuldade? A gente discutia isso até mesmo com a questão dos aplicativos, que em determinado momento se pedia a foto da pessoa que está solicitando o aplicativo, tudo isso era discutido naquele momento. Isso explica um pouco do racismo no Brasil, e até mesmo, se formos levar em consideração a grande votação que teve Jair Bolsonaro, né, com a maioria sendo eleito, e a gente sabe que muitos negros votaram, mesmo assistindo vídeos onde o presidente eleito se manifestou em determinado momento, por exemplo, contra terras quilombolas. Sim. Como é que a gente pode entender esse processo? Essas pessoas não se enxergam negras ou não enxergam essa dificuldade diária? Bom, essa votação, ela acho que nós vamos levar 50 anos para entender, assim, né? E há uma discussão séria, no ponto de vista, que é esse Estado cristão pornô militar que estão criando aí, né? Então, onde tu pensares que boa parte de evangélicos votam num ator pornô, por exemplo, no caso lá em São Paulo, né? Porque ele se filia a determinado partido e com determinada ideologia. E essas pessoas largam todas as crenças que nós conhecemos, bom, para ir atrás, enfim, ou para dar, se eu não me engano, 260 mil votos, né? Essa figura ou tantas outras com o mesmo imaginário social. Então, primeiro nós temos que entender que vai ser difícil, né? O segundo ponto é nós entendermos que a fake news, né? Todas as estudiosos e emissoras de TV do mundo têm falado o papel que desempenhou as fake news. Então, a gente falava para pessoas negras, por exemplo, apresentava aquele e eles não acreditavam, né? Não acreditavam. E aí tem essa outra coisa dessa discussão que para mim é muito central, muito séria, né? E não há nenhum ataque à crença religiosa de ninguém, né? Há um temor de um Estado da forma que estão pensando, cristão militar, né? Para além dos gladiadores do Altar, que é um grupo paramilitar que estava aqui em Porto Alegre fazendo exercícios militares, isso nós estamos em 2018, isso há 3, 4 anos, nós chegamos a denunciar o Ministério Público Federal, né? Então, medo sim de uma possível guerra santa nesse sentido, porque a gente já sabe muito bem aqui, inclusive, o caso da Paixão Jacobina, tem um filme, né, esse caso que aconteceu aqui em São Leopoldo, com questões religiosas, enfim. Nós temos várias outras informações que dão conta deste perigo de misturar Estado e religião, tá? Isso é um ponto. Tá? O outro ponto, não sei se nós temos, mas o outro ponto é a dificuldade do Estado brasileiro de entender essa discussão racial. Inclusive, muito propositalmente, nós estamos, eu e o professor Paulo, estamos lançando um livro que sai amanhã, o nome do livro é Cotas Raciais, e procedimentos, metodologias e
agora esqueci o nome do livro. Cotas raciais e comissões de heteroidentificação. Procedimento, metodologia e dúvidas. Né? Onde nós tem mais 9 autores, o desembargador Roger Halpe Rios, a promotora da Bahia, Lívia Santana, Maria Conceição Lopes Fontoura, professora Georgina, doutor Silvio Jardim, doutor Henrico, enfim, são 9 autores e autoras, onde nós estamos fazendo essa discussão do procedimento, do método, para definir, então, quem entra e quem não entra. E, no meu ponto de vista, o Brasil utilizou-se exatamente, a Luana já falou, 350 e poucos anos de escravização, depois utilizou a eugenia como proposta política, né? O embranquecimento como proposta política, e utilizou-se dessa discussão de miscigenação também, no meu ponto de vista, uma estratégia de não falar sobre racismo. Porque no momento que tu diz, olha, no Brasil não existe negros, todo mundo é brasileiro, se não existe negro, não existe racismo, se não existe racismo, não tem por que criar políticas públicas para enfrentar o racismo. Então é a primeira vez que nós estamos criando políticas públicas efetivas para mudar o lugar do negro, o lugar pensado para o negro pela sociedade, inclusive não só brasileira, mas mundial, né? Que é efetiva a possibilidade de entrada numa universidade, efetiva a possibilidade de entrada em serviços públicos de alto escalão. Sim. Então, é novidade. Eu acho que é novidade para o Estado brasileiro, é novidade para a sociedade brasileira, talvez não seja novidade para nós do movimento social negro. Né? Mas, enfim, eu acho que essa iniciativa e esse começo dará a real possibilidade de aí sim, um dia, talvez nós não precisarmos olhar em cotas raciais, talvez não precisar falar em questão racial, mas agora, por enquanto que a cor da pele vai definir quem é abordado e quem não é abordado pela polícia, quem é seguido pelo segurança no supermercado, né? Quem vai ficar como recepcionista por ter boa aparência, quem vai trabalhar em pé ou escondido dentro de um determinado estabelecimento. Bom, por quanto que isso for crucial, então essa necessidade. Bom, incluo nessa questão e também já vou lembrando que você pode participar da nossa conversa pelo 995882374, pelo WhatsApp, utilize o aplicativo Mensagem de Texto, como o Sandro Ricardo nos fez. Sou negro e acredita que falta muita informação em relação a personalidades negras. Eu não sei se é bem isso que o Sandro vai falar, está falando, mas eu vou incluir também na questão, Luana, sobre se ver negro, se entender como negro, se enxergar como negro, quando a gente discutia também os padrões de beleza, padrões estéticos, né, especialmente referente às mulheres, né, por exemplo, com a questão do cabelo. Isso tem mudado, né, a gente viu a marcha há pouco tempo, já faz uns 2, 3 anos, né, do cabelo crespo, enfim, né, isso tem mudado, as pessoas estão enxergando essa negritude, e até mesmo quando tem uma ascendência, e aí vamos falar de mestiços e pardos, distante, né, dá para enxergar traços, mas há uma diferença, como aquilo que a gente falava, Gleison, do aspecto negroide mesmo. Bom, eu acho que tem 3 pontos aí para tocar. O primeiro, do que eu compreendi do que o Sandro falou, que é sobre personalidades negras, talvez como pessoas influentes. Perfeito, sim. Né? Eu queria compartilhar com vocês que há pouco tempo eu fui para São Paulo. Quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo e puder conhecer o Museu Afro-Brasil, ele estava com uma exposição chamada Isso é Coisa de Preto. Porque, eu cresci nos anos 90. Né? É muito recente, mas já faz muita diferença do mundo em que os meus sobrinhos estão crescendo agora, nos anos 2010. Né? Eu cresci vendo as pessoas negras ou dentro de um lado cômico, né, como uma figura que não era levada a sério, ou como jogador de futebol, ou como músico, ou como empregado doméstico, ou como traficante. Sem nenhum desmerecimento a ser jogador de futebol, músico, né, humorista, mas eu queria mais para mim, né, de uma carreira intelectual. E essa falta de representatividade muitas vezes nos dificulta nos enxergarmos. Eu senti muito isso na faculdade de Direito. Quando eu ia para os meus estágios e eu só via pessoas negras limpando, né, via pessoas negras na secretaria, mas não via pessoas negras em cargos maiores e achava que aquele espaço não poderia ser meu. Então, nesse sentido, a representatividade é muito importante e mitigar a representatividade é uma forma de invisibilizar uma população e de dominação. Como a gente não teve leis formalmente segregacionistas, a gente tem que disputar um outro dinamismo do racismo. E no Brasil, um dos dinamismos é invisibilizar as conquistas das populações negras. Então, a gente tem muita personalidade negra. E essa exposição, Isso é Coisa de Preto,
pega um período desde antes da abolição da escravização, com advogados, médicos, filósofos, em nome de rua, André Rebouças, eu não sabia que era negro, né? Luiz Gama, Luísa Maim. Eu chorei muito quando eu fui lá. Eu acho que também tem essa questão da representatividade que se conecta com isso, de ver pessoas negras em outros espaços. Como psicóloga, né, eu já não vou mais causar tanto estranhamento, imagino que o Gleidson não deve ter sentido anos atrás, mas eu não causo mais tanto estranhamento sendo advogada, embora ainda cause, né, as pessoas acham que eu sou qualquer outra coisa, principalmente alguma coisa relacionada à arte, pelo tom de pele mais claro, e eu acabar me identificando com o que se entende da mulata tipo exportação, né, essa identidade super explorada sexualmente. E aí eu conecto com a outra questão que tu falasse, que é da identidade racial, né? O Brasil ele é um país de dimensões continentais. Então, a primeira premissa que a gente tem que passar é que é muito diferente ser negro aqui, em termos de identidade, ser negro no norte, dependendo do lugar onde você está. Sim. Uma coisa que a gente tem em comum é a dificuldade de se reconhecer negro. A escravização é um trauma muito grande na nossa sociedade. Pensar que a gente tem 518 anos de Brasil e mais de 300 anos de escravização, quer dizer, mais de metade da nossa história é feita determinando que pessoas negras são bens semoventes, ou seja, comparáveis a bois, a vacas, legalmente. Isso é um grande trauma, e a saída que o Brasil encontrou para transcender esse trauma e tentar se desenvolver para além de ser uma colônia foi fingir que esse trauma não existe. Fingir que isso é passado, né? E através do branqueamento, do mito da democracia racial. Então, essa questão de por que você vai se identificar com algo que não existe, né? Até pouco tempo atrás, o Brasil só foi se reconhecer como racista, formalmente como Estado, nos anos 90, né? Então, tem uma dificuldade que é de não compreender bem que quem divide entre negros e brancos não são os negros. Sim. As coisas já estão divididas se a gente olhar os dados sociais. O que a gente quer é justamente nos unir em busca de uma igualdade social. É isso que a gente pede. Sim. E eu não sei se ainda tem um tempo. Tem sim. Eu estou só conectando aqui porque pode finalizar, porque eu quero fazer um recorte sobre o Rio Grande do Sul. Tranquilo. Tu tocaste sobre esse assunto. Eu acho fundamental da gente entender a nossa realidade mais próxima ainda. Eu tenho um número aqui para as pessoas terem uma ideia. Bom, o percentual oficial de negros no Brasil, como a gente já disse, é de 55% da população, ou seja, mais da metade. Enquanto no Rio Grande do Sul é de 18%. E aqui agora a gente está falando com 3 gaúchos, se não me engano, né? 3 gaúchos aqui. De que forma a situação é diferente? Esse recorte, que recorte a gente pode fazer no dia a dia de vocês, por exemplo, diferente da Bahia, onde a gente tem um percentual maior ainda da população negra e há uma representatividade, uma ligação com a cultura afro muito maior do que a gente tem no Rio Grande do Sul. Um pouco o Gleidson já falou sobre, por exemplo, o simples feriado. Já seria uma mudança de perspectiva. Podemos falar sobre isso agora, por gentileza? Luana. Mas não tanto nos espaços de poder, mesmo na Bahia. Sim, né? Mesmo também. tendo uma população majoritariamente negra. Até teve essa novela da Globo, que era O Segundo Sol, que, enfim, tinha muitas pessoas brancas e as pessoas se questionaram, Salvador é a cidade mais negra fora da África. Que Bahia é essa, né? Que Bahia é essa? Claro, essa é a elite. Eu nunca vou esquecer um dia que eu cheguei em Salvador e tava um grupo de advogadas e, tinha bastante advogadas negras, mas tinha uma maioria branca ainda assim. E elas eram de todo o Brasil, assim. E aí a gente chegou na periferia de Salvador e um menino negro falou, olha, a elite chegou. Ele prontamente conectou a branquitude à elite. Né? As pessoas chegando ali, aquelas pessoas brancas na favela não poderiam ser dali. Então, essas questões, elas são realmente muito sensíveis. Assim. No Rio Grande do Sul a situação é mais difícil. E em termos de Rio Grande do Sul, eu acho que essa política de branqueamento que a gente fala, historicamente, uma das formas de ela ter sido feita foi através da imigração europeia. E não era qualquer imigração, porque a imigração asiática não podia. Né? Era imigração europeia. Eu compreendo completamente as dificuldades que os imigrantes passaram para chegar até aqui, mas eles não foram escravizados. Né? Não foram tratados como coisas e foram, claro, explorados, mas a possibilidade de ascensão social dos imigrantes foi facilitada pelas relações raciais. Mais do que facilitado, né? Foi investido pelo Estado, né? Sim. Há uma grande diferença entre a imigração chega
primeiro para embranquecer, né, os decretos falavam isso, importação de pessoas brancas, né, e para deixar uma população negra à margem, né, para além dos 380 anos de escravização, você traz uma outra comunidade e eles vão aprender aqui, quem ensina somos nós negros, porque a terra é diferente, o clima é diferente, eles vão aprender, nós vamos ensinar eles como tratar a terra, como se habituar aqui nesse solo, né, e eles estão recebendo recursos, recebendo lote, né, eu fui visitar enfim, uma cachaça que eu gosto muito aqui do Rio Grande do Sul, e eu fiquei muito impactado porque começa essa família exatamente em 1824, quando começa oficialmente, e aí eles têm o nome do lote, que é o lote de terra que eles ganhavam. Bom, em contraponto a isso, o Estado brasileiro determinava, por exemplo, em São Paulo, que negros não poderiam, era proibido adquirir terras, né? Exatamente para não poder plantar, ou seja, que depois outras pessoas vão falar, principalmente a Bíblia do Nascimento, sobre uma das práticas do genocídio da população brasileira, né? Então, para além dessa questão de permanecer os 350 anos, há sim um investimento maciço que escolhe uma determinada etnia e exclui, não de forma indireta, mas de forma direta, com dolo, né, excluir outra parcela da população, exatamente para que essa parcela da população não pudesse, enfim... né? Então, aqui tem essa diferença, que não é pouca coisa no resto do Brasil. Se a gente analisar, por exemplo, as outras regiões, a questão popular está geralmente direcionada à questão racial. Seja o frevo, que tem a ver com a questão da capoeira, seja o maracatu, né? Seja, enfim, aqui a questão popular ela esconde tudo e inclusive traz para si a questão dos CTGs e tal, trazem para eles questões que são indígenas e africanas e que não são ditas. Sim. Né? Como o próprio chimarrão. Né? Como o próprio chimarrão, como o próprio tango, que foi criado por afro-argentinos e só vai ser dito como uma música bela depois que uma pessoa branca, Carlos Gardel, vai começar a dançar, porque até então, quando eram os negros, então era uma dança vista como feia, como absurda, né? Então aqui é mais necessário, né? Agora, olha só que coisa interessante, paradoxal. Esse mesmo Estado, que é assim, estruturalmente mais racista que o resto do país e em desigualdade social, também é um país que já teve 2 governadores negros, um eleito, né, e o outro Carlos Santos, teve prefeito negro, né, em Porto Alegre, a capital, né? Então, e nós avançamos algumas políticas que muito interessantes. Posso incluir aí o senador Paim também. O senador Paim, exatamente, né? Então é importante nós entendermos, porque também vamos pensar que, como aqui é mais complicado, vamos pensar que o Rio Grande do Sul fosse os Estados Unidos, para usar o exemplo da Luana, né, com uma forma de segregação não oficial, mas real, notória, e a Bahia passando, por exemplo, como se fosse uma democracia racial. Por isso que aqui a discussão veio primeiro do 20 de novembro, em resistência ao 13 de maio. Há várias discussões. Luísa Bairros, uma grande pensadora gaúcha, ex-ministra da CEPIR, uma das maiores pensadoras, do meu ponto de vista, do movimento negro brasileiro, então, uma intelectual. Então, e aí daqui saem essas resistências exatamente porque aqui é muito mais complicado. E isso explica muito. A história produz, né? E as produções são em todos os sentidos, a gente pode dizer. Produz resistência. Onde há poder, há uma relação de poder, há uma resistência. Se me permite, também. por exemplo, nós estamos agora um primeiro macro, assim, que é nós reafirmarmos a importância da questão do Novembro Negro. Sim. Né? Em contraponto ao Novembro Azul. Não quer dizer, embora seja de azul, agora me dei conta. Não quer dizer que nós não entendemos a importância do câncer da próstata. Inclusive, que dados mostram que os homens negros são os mais afetados. São os mais afetados. Né? Não é isso. A discussão é que nós fazemos uma discussão do Novembro Negro, inclusive amanhã, dia 22 de novembro, falaste da tua avó que nasceu em 1910. Em 1910 nós lembramos a revolta da Chibata. Né? Então foi novembro. 14, a questão dos porongos. 20,
Dia da Consciência Negra. Então nós temos várias discussões no novembro. Nós queremos que o outubro seja rosa e azul, né? E nós temos, por último, assim, nós temos quero aproveitar aqui o teu programa, nós temos um debate agora com a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, a pedido do prefeito lá, nós ajudamos a construir um projeto que está muito bom, com a participação da Juliana Punk e do Moa, lá da cidade, Sim. de cotas raciais. No entanto, um outro vereador está apresentando cota social exatamente para tirar cotas raciais. Eu vou pedir para que a gente volte nessa discussão, Gleidson, e vou te fazer esse convite, agradecendo a Luana, agradecendo a ti também, Gleidson, que a discussão não encerra aqui. A gente tem muito a conversar a respeito, por isso o convite já está feito.